Quem é esse homem que nasceu há mais de 2000 anos, mas que até hoje cria tanta confusão na cabeça de algumas pessoas? Quem é este homem que nasceu pobre, mas na verdade é filho de Deus? Quem é este que sem internet, sem meios de transporte, sem outros meios de comunicação, sem riqueza, sem um exército para defender sua causa, foi capaz de trazer uma mensagem que chegou para a gente hoje? Quem é esse? Que ao mesmo tempo Deus e homem. Quem é esse? A gente está falando sobre Jesus. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, e é onde ela nos revela mais uma forma de entendermos quem é Ele, que é Mateus 8, versículo 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar de novo? Feche seus olhos, só com Deus. Pai Santo, Deus de amor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos, Deus, de cantar louvores ao Senhor, proclamando o nome do Teu Filho amado. Muito obrigado, Deus, por tudo que acontece nesse culto, que não é nosso, é do Senhor. Nós queremos, ó Pai, também nesse momento colocar a mensagem nas Tuas mãos, que, ó Pai, a mensagem venha do Senhor, e não da minha boca, não das minhas preferências. Que ela atenda, ó Pai, não só como um carinho que o Senhor nos faz, mas que ela seja rígida ao ponto que ela deve ser rígida, e que ela fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu separei uma reportagem fantástica, muito interessante, um trecho da reportagem, mas queria que todo mundo prestasse atenção no que fala essa reportagem. Entender os movimentos atmosféricos, mas o raro fenômeno se esconde até da ciência. Foram mais 3 dias de estrada, belíssimas paisagens e os tornados. A essa altura eles parecem pura ficção. Mas e quando o sol se põe no meio da tempestade? É anunciação? O que os olhos veem, no entanto, a meteorologia não confirma. A previsão de tornados para esse dia ensolarado é de 2%. Praticamente impossível. E para piorar, no 8º dia, Tim Tornado decide descansar. Peraí, 2% de chance é alguma chance. O que fazer? Apostar na mínima possibilidade e acelerar na direção da tempestade. Temos nova companhia. O roqueiro Jeremy Dawson é tecladista de uma banda de rock. Convidou os amigos e temporariamente trocou os teclados pelos tornados. Andy Gabrielson, 23 anos, é caçador de tornados profissional. Veio com 2 assistentes. E agora estamos todos nós, todos sob o mesmo céu do Colorado. A nuvem gira numa espiral violenta. O tornado quase se forma. A supernuvem continua avançando pela planície e cada vez mais enfurecida. É um bombardeio de granizo no para-brisa do nosso carro. A gente vai atravessando a tempestade, seguindo um grupo de caçadores de tornados. Quando a gente menos espera, com o carro na estrada, seguindo a supernuvem, o mistério finalmente despenca diante de nós. Não há a menor dúvida, um tornado se forma em nossa frente. É um tornado tocando o solo nesse momento em que a gente se aproxima dele. Já é um tornado perfeito. É a primeira vez que eu estou vendo isso, a primeira vez que nosso cinegrafista está vendo isso. É um momento
impressionante, um momento raro da natureza. Depois de 8 dias indo atrás de cada tempestade, perseguindo a formação de tornados, a gente consegue nesse momento ver aqui atrás um enorme tornado. Ele vem em nossa direção, ali no chão, ali no alto, como você está mostrando agora. É uma nuvem girando a uma velocidade absurda, muito rápido e vindo em nossa direção. É uma grande ventania provocada pela passagem do tornado. A gente está aqui na beira da estrada, ainda numa distância segura. Ele vai se afastando mais ou menos para aquela direção e a gente tem um pouquinho de segurança aqui ainda. Realmente é algo indescritível, a perfeição da natureza num momento como esse, a perfeição dos ventos girando a mais de 2.000 metros de altura, em direção ao solo, levando tudo que vai encontrando pelo caminho. Por sorte não existem casas, por sorte não existe praticamente nada. A gente está vendo ele agora vindo para cá. A gente parou na beira da estrada para ter certeza de que vai ter uma fuga para qualquer lado caso ele venha. Dá ré no carro, dá ré! Depois de 15 minutos de espetáculo, o tornado começa a desaparecer. Tem nova chuva de gelo. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês o tamanho das pedras que estão caindo. O vento derruba a nossa câmera e quase leva a porta do carro. Agora são 7 da noite aqui no estado americano do Colorado e a gente caminha para o segundo grande tornado do dia. O segundo que aparece a pouquíssimos metros da gente. É um dia incrível, porque a previsão do tempo falava que não haveria tornados. A probabilidade era mínima, 2%. Nem aparecia nos relatórios meteorológicos. Quando o novo tornado termina, a gente reencontra os roqueiros. Sente muita adrenalina. Foi assustador. So scary. Inacreditável. Um dos melhores dias da minha vida. Sem dúvida, um show da natureza. Um dia para nunca mais esquecer. Alguém quer ser caçador de tornado? Vocês viram como o que mais me chamou a atenção na reportagem é que nesse dia tinha 2% de chance de ter um tornado. Vocês lembram disso? De ter aquela tempestade. Eu gosto de imaginar aquilo acontecendo com os discípulos, né? Jesus tinha pregado, tudo certo, tinha curado algumas pessoas e resolve passar para outra margem do rio, do lago. E aí eles vão no barco, né? E eu acho que foi parecido com isso que aconteceu. Imaginou? Você ali no barco, aparentemente tranquilo, é um lago, o lago não tem ondas. Mas você está ali no lago, de repente vem surgindo uma tempestade daquela. A gente está vendo ali claro, não é verdade? A gente está vendo durante o dia. Imagina a noite no meio da água. Ele tinha uma estrada para fugir, o repórter. Quase não consegue. Os discípulos só tinham o mar ao redor deles. Alguém aqui já foi na praia à noite? Mas não na praia da costa, que tem um monte de luzes e tal. Já entrou na água à noite? Você vai nadando, às vezes nadando, e você olha e não vê nada. Você não sabe se tem uma pedra, você não sabe se você está do lado da areia, você não sabe de nada. Uma vez a gente foi jogar bola na praia em Guarapari, e aí o primo da Nayara chutou a bola lá no canto lá. Aí eles pularam na água para nadar atrás da bola. Estão lá nadando, de repente um fica em pé, a água aqui, e o outro lá nadando. Aí ele ficou doido, levantei. Aí estava assim, no mar não dá para ver nada, estava perdido. Imagina agora, você no mar, não vê nada, tudo escuro. Você não sabe perto do que você está, você não sabe qual perigo você está correndo, você não vê exatamente e absolutamente nada. Você sente. Você sente. Sente as ondas, sente um tornado, sente o vento,
sente aquela tempestade e você fica como? Já parou para pensar nisso? Você já se imaginou no meio do negócio deles? No naufrágio, por exemplo? No mar acontecem ondas que a gente não tem nem a dimensão do que são essas ondas, o tamanho dessas ondas. Eles estão no lago, mas mesmo assim estão experimentando ali uma tempestade grandiosa. O que você faria no lugar daqueles discípulos? Qual seria a sua atitude ali? Qual seria a sua atitude? Eles estavam morrendo de medo, o barco estava afundando, mas às vezes eu olho para a tempestade, eu olho para a nossa vida e eu percebo, não sei se vocês percebem, que a nossa vida na verdade é uma grande tempestade. Essa existência aqui é uma grande tempestade. Tem momentos de tranquilidade, mas logo vem uma tempestade. Tem tempestades que são menores, mas uma hora ou outra vem a grande tempestade. Eu acho que a nossa existência é uma tempestade, não é? Tempestade na Bíblia é sinônimo de ameaça à segurança. Não precisa só na Bíblia olhar isso. A tempestade também, às vezes, é castigo por alguma malfeitoria, por algum pecado. Tempestade é desordem, é mistério. Tempestade é agonia do coração. Tempestade é algo além do controle. Tempestade na Bíblia significa isso. Nós estamos em meio à tempestade. Ainda mais nos últimos dias, tantas incertezas, tantas dúvidas. Nós vivemos no meio da tempestade. Meu irmão, a grande questão não é se estamos ou não na tempestade. A grande questão é como nós nos comportamos numa tempestade. A questão é como nós estamos na tempestade. No meio da tempestade, no meio da nossa vida, nós lembramos: quem é Ele? Quem é Ele? No meio da tempestade, nós conseguimos entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. No meio dessa existência, no nosso dia a dia, mesmo nos momentos de bonança, nós entendemos que Jesus é o Senhor de tudo. Para isso que nós lemos esse texto, essa é a mensagem, o tema da nossa mensagem. Mas é interessante a gente observar antes, o propósito de Mateus, quando ele escreve nesse evangelho, é apresentar Jesus como Messias. Messias é aquele enviado de Deus, ungido de Deus. Foi prometido para Eva, foi prometido para Noé, foi prometido para Abraão, para Davi, para os profetas. Foi prometido o Messias, aquele que seria o dono de todas as coisas, aquele que ia governar todas as coisas, aquele que seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o próprio descendente de Deus. E no capítulo 8, especialmente, quando nós lemos, você pode perceber que é logo depois que acaba o Sermão do Monte, Jesus vai pôr em prática aquelas suas palavras. O Sermão do Monte dura do capítulo 5 ao capítulo 7. Foram dias e dias Jesus ensinando ali para aquela multidão. E depois disso ele resolve então partir para o campo, partir para a luta. E ele vai curar diversas pessoas. Ele vai curar um leproso. Uma frase que me chama a atenção nessa cura é que o leproso fala para Jesus assim: se queres, pode me curar. Depois Jesus vai partir dali, ele vai curar o servo de um centurião. Centurião era o chefe de 100 soldados romanos, ok? Ele ali era o chefe, e um dos servos do centurião estava entre a vida e a morte. Ele fala para Jesus, Jesus fala assim: não, eu vou na sua casa, eu vou curar ele. O centurião fala: não, Senhor, não precisa. Eu sei bem, muito bem como é esse negócio. Quando aquele que tem maior autoridade sobre mim manda fazer alguma coisa, eu vou e faço. Ele não precisa ir aonde eu deveria ir, eu vou e faço. Se o Senhor der apenas a ordem, tudo será cumprido. Depois disso, ele cura a sogra de Pedro. Ele repreende a febre da sogra de Pedro. Depois, muitas outras curas. Expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes. E por último, o que mais me chama a atenção é que existe um intervalo entre as curas e uma palavrinha de Jesus.
E Jesus, ele vai desafiar aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, que andavam com ele, dizendo assim, ó, se vocês querem me seguir, isso tem um preço. Esse negócio é caro. Vocês querem me seguir? Primeiro vocês vão ter que passar comigo para o outro lado do lago. Nós vamos ter que atravessar dessa margem para outra. Aí apareceu um dizendo assim, mestre, eu vou te seguir para onde quer que você vá. Jesus disse, ó, as raposas têm os seus covis e as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus entende que a missão dele, que a autoridade dele é muito mais que as coisas do dia a dia limitadas ali da humanidade. O outro fala, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu enterrar os meus mortos, deixa eu sepultar os meus pais, deixa eu cuidar da minha família primeiro, depois eu vou. Jesus diz assim, segue e deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Foi um teste, não foi? Foi um teste. Foi a primeira fase de uma prova. E aí então eles vão, pegam um barco. A gente costuma ver um barco hoje, né? O barco tem GPS, tem bote de não sei o que, tem colete salva-vidas. Naquela época, era um pedacinho de madeira lá. E eles estavam seguindo e foram. E ali acontece o verdadeiro teste daqueles que estavam seguindo Jesus. Daqueles que estavam ali com Jesus. Jesus queria testar na prática aquilo que eles estavam fazendo. Porque, gente, até hoje é muito fácil falar, não é? Muito fácil dizer, não, eu sou cristão. Senhor, eu vou te seguir onde quer que tu fores. Senhor, eu sou cristão. Mas até quando? Até que momento nós somos cristãos? Senhor, eu sou cristão, por isso eu dou o meu dízimo. Senhor, eu sou cristão, por isso eu tenho minhas responsabilidades na igreja. Senhor, eu sou cristão, por isso eu frequento a igreja. Até que isso é fácil de falar. O difícil é estar na tempestade. O difícil é largar tudo para trás e seguir Jesus numa viagem perigosa. Numa viagem sem descanso. Numa viagem complicada. Numa viagem misteriosa. O problema, meus irmãos, é que nós falamos muito. Mas eu e você, eu não sei se eu e você estamos dispostos a embarcar na viagem. A nossa vida de cristão é tempestade. A nossa vida de crente é tempestade o tempo inteiro. Porque ser crente é muito mais do que dizer as coisas. Ser crente é viver com Jesus. Ser crente é estar no olho do furacão. Ser crente é enfrentar as perseguições. Ser cristão é enfrentar o que Jesus enfrentou. Eu não sei se eu e você estamos dispostos a isso. A questão, meu irmão, não é se vem ou não a tempestade. A questão é como você se comporta na tempestade. Se a gente olhar para o texto e perceber como que os discípulos se comportaram na tempestade, é muito interessante, porque há muitos pontos de contato comigo, e eu creio que com vocês também. Primeira coisa, os discípulos estão ali naquele barco, e o barco começa a ser varrido pelo vento. O barco começa a encher. E aí os discípulos gritam, Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos da morte, é o sentido do texto. Senhor Deus, salva-nos. É interessante que essa palavra Senhor é só usada em relação a Deus, um clamor direto a Deus. No momento do aperto, eles reconhecem que Jesus é Deus. No momento da dificuldade, eles, está comigo aqui o Deus Todo-Poderoso. Mas se não vier a tempestade, o que acontece? A gente vai continuar na mesa, né? Tem pontos de contato com a gente, né? Nós somos os discípulos de Jesus hoje. Porque quando está apertado na minha e na sua vida, é aí que nós perguntamos por Deus. É aí que nós lembramos de Deus. É aí que nós pensamos em Deus. É aí que nós lembramos que Jesus é todo poderoso. É aí que nós lembramos. Eles dizem ainda, Senhor, perecemos, contribuindo para aquilo
que eles tinham feito primeiro. Senhor, nós estamos morrendo aqui. Senhor, como diz o cântico que nós cantamos, não se te dá que morramos, podes assim dormir? Senhor, o Senhor está dormindo aí e a gente está afundando. O Senhor sabe disso? Senhor, nós estamos aqui sofrendo. Cadê você? Não é isso que a gente faz? Senhor, cadê você? Jesus, onde você está? Eu estou precisando agora, Deus. Eu quero agora. Cadê você? E a resposta de Jesus para mim, para você e primeiro para aqueles discípulos é assim: por que sois tímidos? Por que vocês são tão covardes? Por que nós somos tão covardes? Por que a gente é tão tímido, gente? Eu não estou falando aqui só da questão de falar de Jesus para alguém. Não estou falando aqui da questão de vir aqui à frente e falar, ou daí mesmo orar em voz alta. Não estou falando dessas questões. Mas estou falando por que a gente é tão tímido na nossa vida. Por que a gente vive como derrotado? Por quê? Ser derrotado não é ser pobre, não é ser doente. Ser derrotado não é ter um monte de dívida. Não é isso que eu estou falando. Ser derrotado é porque a gente vive como se fosse dominado, como se fosse escravo do pecado na nossa vida. A gente vive como se o diabo fosse mais importante que Jesus. A gente vive como se Deus não existisse. Nós somos muitas vezes covardes. Sim, eu sou o principal. Nós somos covardes. Às vezes a gente vai orar por alguém que está doente e a gente fala assim, a gente já entrega a pessoa, né? Senhor, assim, de repente, né? Se eu tivesse ser bonzinho, se o Senhor quiser me atender, então cura a pessoa, mas faça a tua vontade. Ou então chega e fala assim, Senhor, conforta a família. E já entregou o sujeito, né? Eu não quero oração assim não. Se você for orar comigo assim, eu falo, para de orar assim, que assim eu não quero não. Nós somos muito tímidos. E quando a gente está se preocupando com qual a temperatura do ar-condicionado hoje, nós estamos perdendo de anunciar o Evangelho, de falar para outras pessoas, de orar e pessoas serem curadas. Lembra que nós falamos a última vez? Jesus prometeu que outras obras nós faríamos e obras maiores ainda nós faríamos. Porque nós somos tão covardes. Não tem aquele texto de Apocalipse que fala assim, que a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é isso? Quando a gente lê esse texto, às vezes a gente pensa assim, a igreja está dentro, né, atrás da porta, morrendo de medo, alguém está segurando a porta e o inferno está batendo. Não é isso que às vezes a gente pensa? É o contrário. A igreja tem que avançar. Nós entramos no inferno e tiramos quem está lá. Nós vamos no inferno e destruímos as obras do inferno. Nós vamos e destruímos a mentira, nós destruímos a corrupção, nós destruímos o pecado, nós destruímos a opressão do diabo, nós destruímos os vícios, porque nós não podemos ser covardes. Quem está com a gente na tempestade é o Senhor Todo-Poderoso. É Jesus. É Jesus. Porque somos tão tímidos, porque a nossa fé é tão pequena. A gente se agarra naquele texto, né? Se a nossa fé for como um grão de mostarda, seremos capazes de mover as montanhas. Só que a nossa fé é do tamanho de um átomo. A nossa fé é muito menor. O que é fé, gente? Fé é confiança. Fé é certeza. Fé é igual aquela criança que o pai ou o tio costuma jogar para cima, né? E o tio pega, o pai pega, e a criança pode ir. Ou então põe a criança no lugar mais alto, pula, filho, e a criança pula. E ela morde, e ela faz de novo.
Eu fazia isso com meu cunhado, hoje ele está quase fazendo isso comigo. Por que a criança faz isso? Porque ela sabe que o pai está segurando. Porque ela sabe quem está segurando. Nossa fé às vezes é muito pequena, igual a desses homens. Não é? Nós não confiamos plenamente em Deus. Nós não confiamos com toda certeza em Deus. Já ouviram aquela história do alpinista descendo a montanha e aí a corda dele agarra, prende, e aquele nevoeiro não deixa ele ver embaixo dele o que estava acontecendo. E ele está ali pendurado, vai passando as horas, ele está desesperado, ele não sabe o que fazer. Ele fala assim: eu vou morrer congelado aqui, ninguém vai nem saber que eu estava aqui. Mas uma voz falou para ele assim: corta a corda. Não, vai vir alguém que diz: corta a corda. Não, eu preciso de outra coisa, eu preciso de uma confirmação. Corta a corda. Não, mas eu vou conseguir. Corta a corda. Resumindo, ele morreu. Acharam ele a 10 centímetros do chão. Corta a corda. Confia. Homens de pequena fé. Nós somos um povo de pequena fé. Eu sou um homem de pequena fé. A gente espera tantas confirmações para fazer as coisas que Deus pôs para a gente fazer. A gente espera tantas coisas. A gente espera tanta certeza. A gente quer ver tantas coisas diante dos nossos olhos. Mas, meu irmão, minha irmã, a questão de fé não é aquilo que os seus olhos veem, é aquilo que os seus olhos não veem. É aquilo que os seus olhos não podem enxergar. Isso é fé. Lembra de Hebreus 11, versículo 1? A fé é certeza e convicção das coisas que não se veem e fatos que ainda se esperam. Ter fé em Jesus é viver assim. Corta a corda, dá um passo a mais, confia, Ele está com você, Ele está com você, Ele está conosco. A questão não é como é a tempestade, a questão é como nós nos comportamos em relação à tempestade. Enquanto os discípulos estavam ali preocupados, desesperados, Jesus tinha outra atitude. Jesus se comportava diferente deles. Na tempestade, Jesus dormia. Impressionante isso. Na tempestade, o mestre tirava um cochilo, sono. A palavra que foi usada aqui para dormir dá a ideia de um sono muito profundo, um sono muito tranquilo, aquele sono gostoso que a gente tem, que é justamente perto do momento que a gente tem que acordar, né? É o melhor sono que tem, é aquele pertinho da hora de você acordar, não é isso? O sono, Jesus estava dormindo. Por que Jesus dormia? Porque ele estava cansado? Jesus dormia porque tinha consciência de quem era o Senhor. Jesus dormia, descansava, estava tranquilo, porque ele sabia que não ia morrer ali. Jesus dormia e descansava tranquilo, porque ele sabia que a morte dele seria na cruz, que a morte dele seria para nos salvar. Jesus dormia porque ele confiava em Deus, ele confiava nas promessas de Deus, ele confiava no trabalho que Deus tinha dado para ele. No meio da tempestade você faz o quê? Descansa, espera, confia, dorme no Senhor. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Isso não é incentivo à preguiça, tá? Não é incentivo à preguiça. Isso é incentivo à fé, à confiança. No meio da sua vida, no meio da nossa vida, você tem consciência de quem é Deus? Você sabe mesmo quem é Deus? Lembra que eu falei? Falar é fácil demais. Eu falo o que eu quiser. Falar é muito fácil.
mas e na prática? Confiar em Deus. Saber quem é Deus. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? O que Deus quer para você? Você sabe? Quando a gente busca isso e sabe isso, a gente consegue dormir na tempestade. A gente consegue ficar tranquilo na tempestade. Outra atitude de Jesus é que, interessante isso, antes de repreender a tempestade, ele repreende os discípulos. A tempestade está acontecendo, gente. Ele está dormindo. Eles acordam Jesus. E Jesus, ao invés de falar, fica quieto, tempestade, ele fala, por que vocês são, devia estar gritando, né? Por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão tímidos? Eu estou aqui. Por que vocês são assim? Ele repreende primeiro os seus discípulos depois da tempestade. Jesus, ele está ali naquele lugar, está naquele momento, mas ele não deixa de dizer a verdade. Ele não deixa de falar o que tinha que ser dito. Ele não deixa de repreender aqueles que precisavam ser repreendidos. Para a gente isso também deve acontecer. No meio da tempestade, no meio da vida da gente, no meio da nossa existência aqui, nós temos que falar aquilo que tem que ser dito. Nós temos que lembrar que Jesus fez isso. Nós temos que seguir aquilo que Ele fez. Então, outra atitude de Jesus acontece. Ele repreendeu os ventos e o mar. Ele repreendeu a tempestade. Ele repreendeu aquilo que estava acontecendo ali, naquele lugar. Ele parou. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ele comprova aqui que o poder dele não é limitado apenas a curas, não é limitado apenas a conversões. O poder dele é muito maior do que um sermão, como o sermão do monte. Ele mostra aqui que o poder dele é sobre todas as coisas, inclusive sobre as circunstâncias da vida, inclusive sobre as grandes tempestades que nós passamos. Jesus está acima de todas as coisas. O problema é que a gente vive como se Jesus fosse apenas mais uma das coisas. O problema é que às vezes a gente vive como se Jesus fosse apenas mais um homem muito bom, muito inteligente, que sabe muitas coisas boas. Jesus estava acima de tudo. Quem era para repreender o vento e a tempestade eram os discípulos. Quem era para mandar assim, para com tudo, eram os discípulos. Porque eles tinham visto, eles tinham ouvido e eles sabiam, pelo menos na consciência, que Jesus era poderoso. Que Jesus era todo o poder naquele momento. Ele repreende os ventos e o mar. A tempestade acaba. E vem outra coisa que acontece através de Jesus. Fez-se grande bonança. O lago voltou àquela mesma paz que um lago tem. O vento voltou a soar fresco, agradável. O clima voltou a ficar tranquilo. Ele fez grande bonança. Ele fez paz. Ele fez segurança. Ele fez calmaria. Ele desacelerou. Ele fez bonança. Ele fará bonança de novo. Ele está com a gente na tempestade. Ele não abandonou a gente. Ele não foi para um lugar longe. Ele não está como se estivesse longe da gente, em outro lugar. Ele está na tempestade com a gente. Ele está naquele vendaval que nós passamos. Ele está vivendo os mesmos problemas que nós vivemos. Ele está desafiando até os poderes da natureza. Ele está desafiando as circunstâncias junto com a gente, para que um dia finalmente Ele faça a bonança. A bonança da eternidade, a bonança do céu, a bonança da paz,
a bonança da falta de dor, a bonança da ausência da morte, a bonança da alegria perfeita, a bonança do prazer perfeito e sem pecado, a bonança da eternidade. Ele fez, faz e fará bonança. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Para concluir, meu irmão, a nossa reflexão essa noite, eu queria perguntar para você: quem é Jesus? Aí, quem é Jesus na história do Andrés? Quem é Jesus na história do irmão? Quem é Jesus na história do Ricardo? Quem é Jesus na história do Tiago? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus? Quem é Ele? Ele é o Senhor? Ele é o Senhor? Ele é o seu Senhor? Ele é o dono da sua vida? Ele é aquele que tomou as rédeas da sua vida para Ele? Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor da sua vida? A gente corre muito perigo. Nós corremos muitos perigos, porque tem muita coisa e muita gente querendo ser o Senhor da nossa vida, inclusive nós mesmos. Tem muita coisa como dinheiro, prazer, alegria querendo ser o Senhor da nossa vida. Tem muita coisa como as intrigas, as divisões querendo ser os senhores da nossa vida. Tem muita coisa querendo ser o Senhor da sua vida. Você sabe o que quer ser o Senhor da sua vida? Você sabe quem é que está fazendo o papel do Senhor na sua vida? Jesus repreende a tempestade para mostrar que o protagonista ali, o principal, não é a tempestade, o principal é Ele. Jesus repreende o mar e os ventos, porque os discípulos não deveriam estar olhando para o mar e para o vento, mas deveriam estar olhando para Jesus, que mesmo em meio à tempestade do mar e do vento, dormia. Ele é o principal. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor aí, dentro do seu coração. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da nossa vida. Quem que Ele precisa repreender aí em você para voltar a ser o principal? O que Ele precisa repreender aí em você para que Ele volte a ser o centro? Quem Ele precisa repreender? Se você não sabe, Ele sabe. Se você ainda não sabe, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, pede para Deus te mostrar, pede para Ele revelar isso para você, pede para o Senhor repreender a tempestade do seu coração, pede para o Senhor entender que Ele é quem pode fazer a bonança, e Ele há de fazer a perfeita bonança, agora, para todos sempre. Senhor Deus, Pai Santo, nós vivemos, ó Deus, tempestades que por vezes são mais brandas, mais calmas, mas que não deixam de ser tempestades. Às vezes vivemos grandes tempestades, momentos em que não conseguimos ver nada além da tempestade.
Momentos que só vemos escuridão, morte, e parece, ó Deus, que o Senhor está longe da gente. Ó Deus Santo, muda a nossa perspectiva, Pai. Tira os nossos olhos das tempestades e coloca os nossos olhos em Ti, ó Deus. Ó Deus Santo, repreende em nós, ó Pai, aquilo que tem tomado o lugar principal, que é do Senhor. Muda em nossos corações, ó Deus. Muda em nossos corações a forma como nós enxergamos, ó Pai, a Tua palavra, como nós entendemos a nossa própria vida aqui. Que a gente possa olhar, ó Deus, unicamente para o Jesus que estava naquela tempestade e que ainda continua vivendo com a gente. Ó Deus Santo, nos faz entender quem é este homem, que até o mar e o vento o obedecem. Que tipo de homem é esse, que é homem e Deus ao mesmo tempo? Nos faz entender, dia após dia, Deus, quem é Jesus. Que as nossas atitudes, ó Deus, que a forma como nós nos comportamos no trabalho, na casa, com os amigos, com os vizinhos, que essa forma seja a forma que o Senhor faria. Que essa forma seja a única forma com a qual o Senhor viveria as nossas vidas. Ó Deus, seja o Pai principal em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Nos dá a oportunidade de viver como o Senhor Jesus viveu, tranquilos em meio à tempestade da nossa vida, sabendo que o Senhor há de fazer grande bonança por toda a eternidade. Isso não demora, porque o Senhor prometeu que em breve voltará. Amém. Estamos aqui, ó Deus, esperando, ansiosos a Tua volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que a graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que a presença de Jesus na sua vida, que o Espírito Santo guiando você, ensinando você, repreendendo você, possa estar presente nessa semana, na sua vida, e daqui por diante, todos os dias, tanto para nós, Igreja do Senhor aqui em Marilândia, quanto por toda a igreja espalhada por todo esse mundo. Amém. Amém. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te deu uma semana diferente na presença dEle, que Ele possa te encher de alegria e de esperança e de fé, dia após dia. Antes da gente sair, tem 2 recados para dar. Um é que